Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Álgebra Linear 2 da unidade 3, chamada Autovalores e Autovetores. Vamos começar então? Bom, para a gente começar essa unidade, a gente vai estar interessado em responder esta questão. Dada uma transformação linear de um espaço vetorial V nele mesmo, quais são os vetores V de V tais que T de V é igual a V? Ou seja, quais são os vetores V que são fixados aí por essa transformação? E nesse caso a gente fala aí que o V é chamado de vetor fixo. Então vamos ver aqui dois exemplos. Então, o primeiro exemplo, quando a gente estiver falando da aplicação identidade, qual que é essa aplicação? Ela pega um vetor e leva nele mesmo. Bom, nesse caso, como é óbvio pela própria definição, todo R2 é fixo, uma vez que a identidade não altera nenhum valor. Segundo exemplo, a gente vai falar aqui da reflexão no eixo X. Como que seria essa aplicação? Ela pega um XY e leva na primeira coordenada ela mantém que é o x e a segunda ela leva em menos y. Ou seja, se a gente olhar aí, na nossa página anterior aqui, a gente só estava com a definição dessa nossa transformação. Olhando para isso geometricamente, o que está acontecendo? Então, aqui é o nosso vetor xy, aqui é a matriz associada a essa transformação desse nosso vetor que mantém o x fixo e inverte o sinal do nosso y. Então, se a gente tiver um vetor aqui, o nosso Rx fixou os vetores que estão aqui sobre o próprio eixo x, e aqui, se a gente pegar um W que não está no nosso eixo x, deixa eu deixar aqui maior a tela pra gente. Se a gente pegar um W que não pertence ao eixo x, olha o que acontece. A coordenada x continua a mesma, porém o valor de y troca de sinal. Aqui a gente teria essa coordenada para y, aqui trocou de sinal. Portanto, a Rx, a imagem desse W é diferente do próprio W. Já o V, que era um vetor que estava sobre o eixo x, ele se manteve aí igual, quando a gente, deixa eu voltar aqui, quando a gente aplicou a nossa transformação. Então, o que está acontecendo? Intuitivamente, a gente pode notar que todo vetor pertencente ao eixo x, ele é mantido fixo por essa transformação aí que a gente chamou de R índicezinho x. Então, aqui a gente só vai comprovar isso. De fato, observe o seguinte, a matriz lá associada a essa transformação linear, 1, 0, 0 e menos 1. Quando a gente aplica essa matriz num vetor do eixo x, que ele tem essa coordenada, qualquer ponto que a gente pegue sobre o eixo x, a coordenada y dele é 0. Quando a gente faz essa operação aqui, linha por coluna, se mantém x e aqui se mantém 0. Então, de fato, aí a gente está provando, que qualquer vetor sobre o eixo x é mantido constante, Na verdade, ele é levado nele mesmo por essa transformação, que era lá a grande questão do início dessa nossa unidade, que é descobrir quais são os vetores aí, que são de espaço vetorial, que são levados aí, nele mesmo, ok? Que é o T de V igual ao nosso Vzinho. Bom, o que vamos voltar aqui então para a gente observar mais sobre esse nosso exemplo? Esses vetores são os únicos com essa propriedade, Ou seja, a gente está querendo descobrir quais são os vetores que são levados nele mesmo, a gente já descobriu que todo mundo que está sobre o eixo x é levado nele mesmo por essa transformação. Mas será que existem outros? Então, isso que a gente vai ver aqui agora. Que eles vão ser os únicos. Por quê? Porque se a gente quisesse descobrir, o que a gente tem que fazer? Aplicar essa transformação num vetor xy e resolver o sistema resultante quando a gente está querendo que isso aí dê o próprio xy. Então, o sistema vai ser esse, De novo, linha por coluna, 1 vezes x mais 0 vezes y tem que dar o próprio x. 0 vezes x menos y tem que dar o próprio y. Ou seja, observem aqui, o x tem que ser igual a x e menos y tem que ser igual a y. Bom, x ser igual a x significa que pode ser qualquer valor.
já para y ser igual a menos y, qual o número que é igual a menos ele? Só se for o zero. Então, de fato, a única solução possível para esse nosso sistema vão ser os vetores do tipo x0. E com isso, não só a gente respondeu a questão de, quais são os vetores que são levados nele mesmo, como a gente também está garantindo que esses são os únicos que ficam fixos aí por essa nossa transformação. Beleza? Bom, mais um exemplo aqui. Se a gente pensar na aplicação nula, que pega qualquer vetor e leva no vetor nulo 0, 0, a gente olhando aqui para o nosso espaço V como sendo o R2. Bom, o único vetor aí que é fixo por essa transformação, quem que é só levado no 0, 0? É o 0, 0, que vai ser levado nele mesmo. Qualquer outro vetor diferente do 0, 0 não vai estar fixo aí por essa nossa transformação. Então, a gente viu no nosso outro exemplo que a gente tinha infinitas soluções, que eram todos os pontos que estavam sobre o eixo X. Vimos nesse terceiro exemplo uma única solução para ser aí fixada por essa aplicação, nesse caso, a aplicação nula. Agora, a gente vai para uma segunda questão, que é o que vai agora a gente trabalhar aqui em toda essa nossa unidade, que a gente agora não está mais interessado só nos vetores que são fixos por uma transformação linear, mas sim naqueles que são levados num múltiplo dele. Ou seja, dado um vetor V, quais são os vetores dados aí uma determinada transformação linear que são levados nos múltiplos dele. Esse múltiplo a gente vai chamar de lambda. Vamos ver aqui essa questão então. Então passamos agora para essa segunda questão, para esse problema aqui, ó. Dado uma transformação linear de um espaço vetorial T de V em V, a gente agora vai estar interessado em saber quais vetores são levados em um múltiplo de si mesmo. Isto é, procuramos um vetor V aí do nosso espaço vetorial e um escalar lambda real, tais que T de V é igual a lambda V. Então, seja T um operador linear, a gente vai definir agora algumas coisas aqui. Então, um vetor V não nulo, ele é dito um autovetor, ou também chamado de vetor próprio, ou vetor característico do operador T, se existir um lambda tal que o T de V é igual a lambda V. Então, agora, o vetor, antes a gente tinha definido o vetor que era levado nele mesmo, a gente chamava lá de vetor fixo. Aqui, o vetor que é levado num múltiplo dele vai ser chamado de autovetor, vetor próprio ou vetor característico. Ok? A gente vai usar aqui mais a expressão autovetor. E esse lambda que aparece aí, T de V igual a lambda V, a gente vai chamar de autovalor associado a este autovetor. Então, o lambda vai ser denominado autovalor, também chamado valor próprio ou valor característico, do operador linear T associado ao autovetor V. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro aqui, tendo uma transformação linear de R2 em R2, que ela faz o quê? Ela pega o xy e leva em 3x e o y, a segunda coordenada, ela leva em 8x menos y. Então, aqui já estamos afirmando que o 2 é um autovetor de T associado ao autovalor lambda igual a 3. Então, aqui, pessoal, é só para exemplificar o que é um autovetor e um autovalor. A gente, na sequência, a gente vai ver como que a gente faz para calcular os autovetores, como que a gente faz, são únicos, quantos tem, enfim. Mas nesse primeiro momento a gente só está vendo um exemplo para fixar a definição do que é um autovetor e o seu autovalor associado, beleza? Então, de fato, porque olha só, quando a gente faz T de 1, 2, vou fazer aqui com vocês, T de 1, 2, o que ela faz? Então, o 1 é o x, o 2 está fazendo o papel do nosso y. Então, leva a primeira coordenada em 3x, então em 3 vezes 1. A segunda coordenada leva em 8 vezes x, então 8 vezes 1, menos o y, que é 2. E aí que a gente tem esse resultado, 3 e 6. Ora, mas o vetor 3, 6, ele é um múltiplo do 1, 2. Qual que é esse múltiplo? O 3. Então, aqui, de fato, aqui é o nosso lambda igual a 3, e o 1, 2 é, de fato, aí um autovetor associado a essa nossa transformação linear. Será que ele é o único? Guardem essa questão por enquanto. Vamos ver aqui um outro exemplo. Dado uma transformação linear de R3 em R3 agora, olha o que ela faz com o vetor do nosso espaço R3.
ela leva a primeira coordenada em x mais y mais z, a segunda em 2y mais z e a terceira em 2y mais 3z. Então, aqui, novamente, como no primeiro exemplo, estamos só afirmando que o 1, 2 é um autovetor, assim como o 1 menos 1 é um autovetor. Se falamos em autovetor, precisamos descobrir quem que é o autovalor associado a ele. Aqui, a gente poderia fazer as contas e descobrir, mas aqui a gente já tem bonitinho feito as contas, então vamos só verificar. Quem quer t de 1, 2, da mesma forma, vai substituir aqui nessa expressão, ó, 1 é o x, assim como é o y também neste exemplo, e o z igual a 2. Substituindo na expressão aqui de cima, vai achar o 448. 448, por sua vez, é um múltiplo do 1, 2, e este múltiplo é 4, no caso, múltiplo que nós estamos chamando aqui de autovalor associado aí ao nosso autovetor 1, 2. Da mesma forma, o 1 menos 1, 1, quando a gente aplicar a transformação, ou seja, substituir lá naquela expressão aqui dada, né? O x por 1, o y por menos 1, isso aqui é o x por 1, o y por menos 1 e o z por 1, a gente vai obter o 1 menos 1, que, observem, é o próprio vetor, ou seja, né, ele é um autovalor associado, 1 é um autovalor associado a esse autovetor, como nesse caso levou nele mesmo, é aquele nosso primeiro caso que a gente chamou lá de um vetor fixo aí, né? É levado nele mesmo. Nestes casos, a gente fala que o lambda, né, que é o nosso autovalor associado lá para os vetores fixos, ele é igual a 1, ok? Basta observar isso. Bom, mais uma definição aqui. Seja lambda, né, um autovalor do operador linear t. O conjunto V lambda, né, de todos os vetores, né, que são levados aí em múltiplos dele, né, ou seja, todos os autovetores associados a lambda, juntamente com o vetor nulo, ele é denominado autoespaço correspondente ao autovalor lambda, ok? Então, já a gente vai fazer também nos nossos cálculos, assim que a gente aprender, a gente vai calcular aí também os autoespaços, todas essas definições que a gente acabou de ver. Então, agora vamos ver de fato como que a gente faz para calcular aí os autovalores, os autovetores e os autoespaços aí. Vamos lá, então? Então, olha só. Considere o operador linear t de v em v com dimensão n. Por definição, né? T de v igual a lambda v, com v pertencente a v, v não nulo e lambda real, se a gente estiver falando aí de autovalores e autovetores. Então, vamos considerar o operador identidade, que a gente já sabe que leva o vetor nele mesmo. Assim, bom, o que vai acontecer? A única coisa que vai mudar é aqui, ó, t de v vai ser lambda. Concordam que já que esse v é a mesma coisa que o i v de v, aqui a gente pode substituir o v pela transformação linear, aí operador linear identidade. Então, aqui se a gente subtrair, né, dos dois lados por menos lambda e v de v, a gente obtém essa expressão t de v menos lambda e v aplicada em v igual ao vetor nulo. Aí aqui a gente vai usar algumas propriedades de transformação linear. Então, a primeira, o que acontece aqui, ó? A gente tem um lambda multiplicando aí esse nosso operador identidade. A gente sabe que isso daqui a gente pode olhar como lambda e v e depois, sim, aplicar essa nova transformação em v. Então, aqui é só uma multiplicação de escalar em transformação linear, a propriedade que a gente usou. No passo seguinte, a gente sabe que a soma de transformações lineares é válida. Então, a gente pode reescrever isso daqui como sendo t menos lambda e v aplicada no vetor v vai dar o 0v. Ou seja, esse vetor v não nulo, ele deve pertencer ao quê? Ao núcleo dessa minha transformação, né? Que é o que a gente chama lá de kernel. Então, só para lembrar, né? O que é um núcleo de uma transformação linear? São todos os vetores do domínio que são levados no zero lá da nossa imagem. Então, lembrando o que é, né? Por que aqui a gente está falando que esse vetor v ele vai estar no núcleo que a gente também chama de kernel, né? Por isso que essa abreviação ali quer dessa nossa transformação linear. Porque quando a gente aplicou essa nossa transformação, t menos lambda e v nesse vetor, levou no zero. Então, essa é justamente a definição desse nosso vetor pertencer ao núcleo
dessa nossa transformação linear. Bom, portanto, é assim, deixa eu até voltar aqui, que é o que está escrito ali, mas olha só. Essa é uma das formas da gente verificar, né, da gente provar, e se a gente estuda em linear 1, é que uma transformação linear, se ela vai ser injetiva ou não vai ser injetiva, né? Porque quando que uma transformação linear é injetiva? Se e somente se o núcleo dela for só o vetor nulo. O que isso significa? Se o único vetor do nosso domínio que tiver o zero como sua imagem for o vetor nulo, então a nossa transformação linear, o nosso operador linear, ele vai ser injetivo. Como aqui a gente tem um V, que por hipótese é não nulo, que está no núcleo dessa transformação, então isso nos comprova que esse nosso operador linear aí não é injetivo, ok? Então isso também é um resultado de linear 1. Bom, se ele não é injetivo, obviamente não vai ser bijetivo. Volta. E, portanto, não invertível, né? Porque para ser inversível precisava que a gente tivesse a transformação linear bijetora. Bom, o fato dessa operação linear não possuir, né, não ter inversa aí, é equivalente ao determinante da sua matriz associada dada de uma certa base, C0. Então aqui a gente vai usar um pouquinho do que a gente já aprendeu aqui em linear 2, né? Quando que uma matriz possui inversa, né? O que a gente precisava ter para ela poder possuir inversa? Então, o determinante tinha que ser diferente de zero. Dado uma transformação linear, isso sim é matéria lá de linear 1, a gente tem sempre uma matriz associada a ela. Então, esse nosso operador possui inversa está diretamente relacionado ao determinante da matriz associada à transformação linear. Mas a gente está só vendo aqui a parte teórica, já a gente vai para os exemplos, isso tudo vai ficar bem mais claro. Mas vamos continuar aqui então com essa introdução teórica. Então, só recapitulando, né, o fato do operador linear não ser invertível é equivalente ao determinante da sua matriz associada, dada uma certa base aí, ser zero. Ou seja, a equação determinante desse nosso operador lá, C igual a zero, onde N é a identidade, né, de ordem N, é denominada de equação característica. O polinômio que a gente obtém quando a gente faz esse determinante é denominado polinômio característico de T, e as suas raízes em R são os autovalores do operador linear T. Bom, então, por exemplo, aqui, dada aquela transformação linear que a gente viu lá no início, né? T de R2 em R2, que faz exatamente isso com o vetor, leva em 3x e 8x menos y. Então, considerando a base canônica do R2, lembra, 0, 0, 1, né? A matriz, quando a gente está olhando para a base canônica, para a gente obter essa daqui, que é a matriz associada a essa transformação linear, como que a gente obtém essa matriz? Na primeira coluna, a gente coloca os coeficientes de x. Na primeira coordenada é 3, na segunda coordenada aqui, ó, é 8. E y, que é a próxima variável, né, que a gente tem aqui. Na primeira coordenada, a gente não tem y. Então, a coordenada de y aqui, né, coeficiente, que seria do y, é 0. Aqui nessa segunda coordenada, qual é o coeficiente de y? Menos 1. Bom, então essa é a matriz associada. Bom, quem que é lambda vezes a identidade, ó, de ordem 2? Por que I2? Porque a gente está lidando com o R2. Então, a identidade de ordem 2 é essa. Quando a gente multiplica por uma constante, essa constante vai multiplicar todos os elementos da matriz, portanto, vai resultar nesta matriz. Ou seja, quem é T menos lambda I2? É a gente fazer essa matriz menos essa. Aí, diferença de matriz, né? Coordenada a coordenada, fica 3 menos lambda, 0, 8 e menos 1 menos lambda. Bom, o que a gente está querendo aqui? Calcular os autovalores. Para a gente calcular os autovalores, o que a gente viu aqui antes? Que esse determinante aqui, né? Quando a gente iguala ele a zero, a gente tem a equação característica. E as raízes dessa equação característica vão ser os nossos autovalores, que é o que a gente vai fazer ali agora. Então, vamos fazer o determinante dessa matriz e igualar a zero. Quem que é o determinante dessa matriz? 3 menos lambda, que multiplica menos 1 menos lambda, menos 0. Ou seja, resultou para a gente este polinômio. A gente aqui não precisa nem desenvolver, né? Quem quiser pode fazer as contas, achar um polinômio de segundo grau, mas como a gente tem um produto já bonitinho aí igual a zero,
basta a gente fazer cada um desses fatores aí igual a zero, que a gente vai encontrar nossas raízes aqui, ó. 3 menos lambda igual a zero, a gente obtém a primeira raiz, que a gente está chamando aí de lambda 1 igual a 3, e menos 1 menos lambda igual a zero, a gente obtém a segunda raiz, que é o lambda 2, igual a menos 1. E com isso a gente obtém os autovalores desse nosso operador linear T, ok? Então, para calcular, descobrir quem são os autovalores, a gente faz a matriz associada, menos lambda vezes a identidade, calcula esse determinante igual a zero, as raízes dessa equação vão ser os nossos autovalores, beleza? Bom, tendo encontrado aí esses autovalores, né, eu botei aqui lambda aí porque a quantidade aí vai ser menor ou igual à dimensão do espaço vetorial V, os autovetores, então agora que é o próximo passo, né, a gente já sabe calcular os autovalores, e como é que a gente vai descobrir quem são os autovetores? Então, os autovetores são os vetores aí não nulos, tais que T menos lambda e V aplicado em V vai dar 0V. Ou seja, então vamos ver aqui, considere uma base A para o espaço vetorial V e essa é a nossa equação matricial, onde 0N1 é a matriz nula de ordem N por 1, ok? Então, substituindo cada autovalor lambda i encontrado na equação matricial, obtém-se um sistema de equações lineares. Resolvendo cada um desses sistemas, os autovetores associados a cada um dos autovalores, que dos autovalores, são obtidos e, consequentemente, os autoespaços. Então, assim, muita informação, né? Muita calma nessa hora. Vamos lá agora ver aqui com calma um exemplo, que a gente já conhece os autovalores. Vamos descobrir quem são os autovetores associados, a gente vai fazer isso daqui juntos, ok? E depois calcular aí os autoespaços. Vamos lá então? Então, olha só. De novo, essa mesma transformação, a gente já sabe que esses são os autovalores, né? A gente está considerando aqui a base canônica. Então, vamos descobrir, então volta aqui. Vamos, o que a gente quer? Descobrir quem são os autovetores associados. Primeira parte é essa. A cada um desses autovalores. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar com o lambda 1 igual a 3. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai pegar lá T menos, 3 e 2, porque a gente está no R2, e o 3 que entrou aqui é o nosso lambda. Aplicar num vetorzinho V, a gente vai fazer a matriz nula de ordem 2 por 1. Ó, eu só estou fazendo o que a gente acabou de ver aqui na explicação. Lembra? Ó, a gente vai ter que fazer essa equação, a transformação, a matriz associada à transformação linear, menos lambda n, V, também nosso vetor é considerando a base A, vai ser igual a 0 n por 1, nosso n aí é 2. Então, só substituir os nossos dados. Bom, o que isso significa? Então, vamos substituir aqui, né? Quem que é a matriz associada a essa transformação linear, que é a nossa T, a gente já fez lá na frente, né? Mas aqui entram os coeficientes de x, que são 3 e 8, os coeficientes de y, que é 0 e menos 1, menos 3, a identidade de ordem 2. Quando eu aplicar num vetor vizinho qualquer do R2, que eu vou chamar de xy, eu quero que isso daqui dê 0, 0. Então, é isso aqui que a gente vai desenvolver e chegar no sistema, que foi falado ali na tela anterior, para a gente descobrir quem são os autovetores associados ao autovalor lambda 1 igual a 3. Então, vamos lá, fazer essas continhas aqui. O que vai acontecer? Aqui a gente vai ficar com 3, 0, 8 e menos 1. Menos, ou só colocar o 3 aqui multiplicando cada uma das coordenadas da matriz identidade. Quando eu aplicar no xy, isso aqui tem que dar 0, 0. Então, que matriz a gente vai ter aqui? 3 menos 3 vai dar 0, 0 menos 0, 0, 8 menos 0, 8 e menos 1 menos 3, menos 4. xy igual a 0, 0. Ó, agora aqui a gente teria o quê? 0x mais 0y igual a 0, né? Vamos botar assim, se a gente fosse extrair ali, o que a gente tem o sistema? Seria 0x
mais 0y igual a 0, que não nos ajuda muito, né? Mas olha aqui, 8x menos 4y igual a 0. E daqui a gente vai conseguir obter informações, ó, porque daqui a gente vai ter menos 4y igual a menos 8x, ou no caso, né? Então aqui o y, ele vai ser igual a 2x, se a gente passar o menos 4 para lá dividindo. O que que isso significa? Que resolvendo essa equação aqui, a gente resultou nesse sistema e obtemos como solução o y igual a 2x, né? O que que a gente está obtendo de informação aí? Que dado um lambda 1 igual a 3, os autovetores associados a ele, eles têm que ter essa forma. Eles têm que ter o y igual a 2 vezes o x. Então, por exemplo, se o x for 1, vou só botar aqui, deixa eu até trocar de corzinha aqui pra gente. Se o x for 1, quem vai ser o y? 2. Se a gente fizer essa transformação linear no 1, 2, vai levar em 3 vezes o 1, 2. Se a gente considerar o x como sendo 5, quem vai ser o y? 2 vezes 5, 10. Esse cara aí, 5 e 10, também é um autovetor associado a esse autovalor lambda 1 igual a 3. Bom, mas a gente quer botar uma expressão geral. Todos, né, os possíveis aí, autovetores associados a esse lambda. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora, colocar a expressão geral para isso. Só voltar lá para nossa canetinha vermelha. Então, o que que significa? Eu vou chamar de V3, é o conjunto de todos os autovetores associados ao lambda igual a 3. Então, qualquer vetor com essa cara, ou seja, o y sendo o dobro de x, é um autovetor associado ao lambda 1 igual a 3. Vamos ver o que acontece agora se a gente pegar o outro autovalor, que é o menos 1. Nós vamos fazer exatamente o mesmo raciocínio. Então, T menos, ó, só que agora é menos 1 e 2 aplicado no nosso vetor, tem que dar a matriz nula aí, com 2 linhas e uma coluna. Ou seja, vamos colocar aqui a nossa T, 3, 8, 0 e menos 1, mais... Ó, porque menos 1 vai dar mais 1. Então, 1, 0, 0, 1, aplicada num vetor xy, eu quero que isso daí dê 0, 0. Ou seja, o que a gente tem aqui? A matriz 3 mais 1, 4, 0, 8 e 0, aplicada aí num vetor xy, isso daqui tem que dar 0, 0. Ou seja, o que a gente vai ter aqui agora? 4x igual a 0 e 8y igual a 0. Ou seja, qual que é a informação que a gente pode ter aí desse nosso sistema? Desculpa, aqui não é 8y não, né? É 8x. Vamos arrumar ali, borrachinha. Ó, 8 vezes x, né? Então, 8x igual a 0 e 4x igual a 0. Bom, a única informação que a gente consegue através desse sistema é que o x tem que ser 0. Bom, o x tem que ser 0 e o y. O y a gente não tem nenhuma restrição sobre ele, o y pode ser qualquer valor real. Então, os autovetores associados a esse autovalor menos 1 vão ser da forma 0 e y, com y podendo ser qualquer número real. É isso que a gente vai escrever aqui agora. Então, ó, os autovetores associados ao menos 1, eles são da forma 0 e y com y pertencente aí aos reais, ok? Então, e esse aqui é o que a gente está chamando de autoespaço, né? Então, esse ali é o autoespaço associado àqueles autovetores, esse daqui é o autovalor lambda igual a 3, esse daqui é o autoespaço, que são todos os autovetores associados aí ao nosso autovalor lambda igual a menos 1. Ok, pessoal? Bom, nessa primeira aula, então, o objetivo era exatamente isso. A gente introduzir a definição do que é um autovalor e um autovetor, e também aí a gente fazer algum cálculo de um autoespaço. Espero que vocês tenham entendido, né? Não deixem de fazer outros exercícios também propostos na lista, para a gente fixar bem esses conteúdos. Bons estudos e já já a gente se vê na próxima aula.